Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Ela é juíza federal do trabalho na 13ª região, estado da Paraíba. Master em Relações Trabalhistas e Direito Social pela Universidade Castilla-La Mancha. Especialista em Teoria Crítica dos Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, Espanha. Estou falando aqui da doutora Hermenegilda Leite Machado, que hoje vem aqui conversar com a gente. Doutora, por favor. Boa noite, seja bem-vinda. Com o apoio cultural das Drogarias Avenida e jeans.com está no ar o programa Café com Leite. A jeans.com, que tem os mais elegantes modelos em jeans e modinha, agora está cuidando dos seus pés, fabricando e distribuindo as marcas Piselli, Luma Choice e Kemper, com preços especiais para revendedores e pagamento em até 5 vezes sem juros no cartão. Inovação e qualidade para você se sentir bem. Rua São Pedro 764 Centro, Juazeiro do Norte, telefone 3512-6565. Parou, passou, se foi sua paixão, você tirou, suou, feriu meu coração, você já sabe. Um dia você que riu de mim pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Não tá se achando bacana, gostosa, mulher não pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Começando mais um programa Café com Leite para bater um papo com você, sempre com convidados aqui importantes e da nossa região, trazendo assuntos de interesse da sociedade. Lembrando que você pode assistir os nossos programas no site programacafécomleite.com.br. Lá todas as reportagens feitas estão lá disponíveis para você assistir e opinar, dar sua sugestão, sua crítica, interagir com a gente no telefone 3511-2146 e também pela internet no site programacafécomleite.com.br. Hoje, para bater um papo com a gente, trouxe aqui a doutora Hermenegilda Leite Machado, que veio dar a sua contribuição para você, telespectador. Boa noite, doutora Hermenegilda, seja bem-vinda. Um prazer tê-la aqui no programa Café com Leite. Boa noite, doutor Leite. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Afinal de contas, já faz 10 anos que não venho a Juazeiro do Norte, cidade onde estudei, aliás, estudei no Crato, na Faculdade de Direito. Há alguns anos fui aprovada nos concursos e fui embora desde que meu pai morreu, em 2002, que não volto mais aqui. Então é uma oportunidade de rever esta cidade que faz parte, que mora no meu coração, rever os amigos e também dar um pouquinho da minha contribuição do pouco que venho aprendendo. É hora de retribuir à sociedade aquilo que venho aprendendo. É isso aí. Nós estamos, doutora, veja só, na verdade a evolução dos tempos vem nos trazendo, nos proporcionando novidades. A tecnologia é um dos pontos essenciais. As justiças hoje, as justiças de um modo geral, federal, comum, estadual, elas vêm se modernizando a cada dia que passa. Então hoje se discute com muita ênfase a questão do teletrabalho. Para o nosso telespectador, qual a significância da expressão teletrabalho na Justiça do Trabalho? Bem, Leite, antes de falar exatamente em teletrabalho, e como você bem lembrou, o Poder Judiciário, de um modo geral, ele está se informatizando e a intenção, a determinação do CNJ é de que todos os tribunais, num futuro bem próximo, estejam interligados. A Paraíba, ela já desde há uns 3 anos atrás, que já estava com seus processos judiciais e com os processos administrativos totalmente eletrônicos, ou seja, não se usa mais o papel para nada no Tribunal da Paraíba. Mas, em determinação à resolução do CNJ, esse processo ele tem que ser único para todos os ramos do Poder Judiciário. Então, foi implantado na Paraíba semana passada o PJE. E com isso quer dizer que desde aqui, ou mesmo antes desse PJE lá na Paraíba, quando instalamos o processo eletrônico há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos, todos os advogados já poderiam participar desde aqui, desde qualquer lugar do país ou de qualquer lugar do planeta,
desde que ele tenha acesso remoto à plataforma do tribunal, então ele poderia enviar suas petições, poderia acompanhar seus prazos processuais e poderia fazer tudo desde longe, ou seja, o advogado em si, em relação à Paraíba, já estava fazendo teletrabalho já há quase 4 anos. Então, e na área privada? Já existia o teletrabalho? Existia. Existia, mas era como o quê? Era o trabalho à distância. É esse o termo, teletrabalho quer dizer isso. Então, genericamente seria, trabalho à distância é o termo genérico, do qual teríamos o trabalho a domicílio e o teletrabalho, que seriam espécies Seria um teletrabalho. Trabalho via meios eletrônicos? Ah, sim, porque afinal de contas, a informatização, a comunicação, que são coisas que vêm evoluindo com o tempo, e em que todas as áreas já estavam trabalhando com isso, como a gente vê na medicina, você faz um exame para detectar algum problema, e é de uma precisão que muitas vezes você não precisa nem refazer outros. Ou seja, hoje praticamente a medicina está dependente da tecnologia para dar a palavra final em relação a algumas doenças. E eu falo medicina, mas também todas as áreas humanas já estavam bem avançadas com o uso da tecnologia. O Poder Judiciário era que ainda estava atrás. E quando falo em relações de trabalho, aí eu parto para o mundo privado e parto para as relações de trabalho, para o mundo do trabalho, e ela já vinha ocorrendo o quê? O trabalho à distância. O trabalho a domicílio, que é uma figura que existe na nossa CLT desde o ano de 1943, quando a CLT foi publicada. E o trabalho a domicílio era o quê? Um exemplo, das costureiras, de lavadeiras, de grandes fábricas. Aquelas pessoas que atendem a domicílio, por exemplo, eu contrato um cidadão de uma empresa para fazer um trabalho de eletricidade no meu ambiente de trabalho ou na minha residência. O fato dele se deslocar da empresa na qual ele trabalha até a minha residência, isso faz parte da figura do teletrabalho? Não, porque aí poderia ser uma prestação de serviço autônomo. Esse exemplo aí não se encaixaria exatamente, mas nós temos hoje... eu estou me atendo um pouco ao poder público, mas vou dar exemplo também na esfera privada. Você pode, se você trabalha com tudo informatizado, você pode ajustar com o seu empregado que ele preste que ele lhe preste determinado tipo de serviço, e ele pode enviar todos esses dados à sua residência. Um exemplo, por exemplo, os vendedores. Quantos vendedores externos, hoje eles saem da empresa e passam dias e dias e mandam todos os pedidos pelo computador, por telefone. Então, isso implica no quê? Isso está implicando, é um teletrabalho. Então, isso é mais na área de administração, na área de vendas, e em outras áreas, porque... Geralmente na área de serviço, né? Porque envolve os meios eletrônicos. Porque na área de saúde, ou em outras áreas é difícil, porque você precisa da presença da pessoa. Um auxiliar de enfermagem, ele jamais poderá prestar um teletrabalho. Uma pessoa que faz a limpeza, ela também não pode. Os chefes, as chefias, elas também não podem, porque a chefia ela tanto tem que estar na empresa e tem que estar até comandando esse pessoal que está longe. Então, quem ocupa cargos de gestão, um cargo mais alto, para essas pessoas o teletrabalho já não se adequa tanto assim. Mas para outros digitadores de dados, pessoas que trabalham com redação, como muitos jornalistas também trabalham assim. Tem uns que são empregados, tem uns que são trabalhadores autônomos, que aí é que vem a diferença. No ano passado, nós tivemos a edição da Lei 12.551, de 15 de dezembro de 2011, vai fazer um ano agora, foi publicada no Diário Oficial do dia 16. É uma lei pequena, ela não fez muita coisa não, ela apenas alterou o caput do artigo 6º da CLT para acrescentar ao lado do trabalho em domicílio também o teletrabalho, para dizer que há a possibilidade de se haver uma relação de emprego, tanto num trabalho prestado a domicílio, como também num trabalho prestado na forma de teletrabalho. E o teletrabalho é aquele que você presta o serviço através dos meios informáticos de hoje, através de um tablet, através do seu celular, através de um notebook, através do smartphone e de outras mídias que tem por aí. E que a gente sabe que daqui a pouco essas mídias já serão substituídas por outras. Assim então, como o Facebook substituiu o Orkut, né? Justamente. E aí também essa lei acrescentou o parágrafo único a esse artigo. E esse parágrafo único, ele apenas disse que esses meios telemáticos, eles também servem para comprovar a subordinação.
Por quê? Porque a relação de emprego, e aí é preciso fazer essa distinção, porque o teletrabalho tanto pode ser prestado de uma forma autônoma, como pode ser prestado de uma forma subordinada. E aí, quando é que ela é subordinada? Os meios telemáticos, através dele, você pode comprovar uma subordinação. Nós já tivemos um caso de uma pessoa que ele foi contratado através de uma empresa em João Pessoa, que prestava serviços para uma empresa virtual sediada no sul da Bahia. E a empresa lá negou, dizendo que era um contrato de franquia. Mas, na realidade, esse rapaz prestava serviço vendendo espaços virtuais naquela página. Então, ele passava horas e horas atrás de clientes. O contrato dele durou quase 1 ano. E entre o contrato que havia entre o empregador dele em João Pessoa e o suposto franqueador lá no sul da Bahia, não tinha nada, não obedecia, não havia nenhum requisito da lei de franquia. Era um contrato civil e o que se via era apenas a transferência dos serviços. Então, o tribunal reconheceu como uma relação de emprego, como uma relação trabalhista. E quando eu digo assim, relação... Mas dentro desse contexto aí, nós não vamos buscar os quesitos lá do artigo 3º da CLT, da subordinação, da remuneração. Está inserido algum item desse, mesmo ele estando distante? Como é que caracteriza esses aspectos inseridos no artigo 3º? Que são os artigos lá, os requisitos para se comprovar uma relação de emprego, como você bem disse, está lá no artigo 3º da CLT, que diz quais são os requisitos: a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade. O que é isso? Seria a prestação contínua de serviços. E também a subordinação. A subordinação no teletrabalho, ela se dilui um pouco. E aí os doutrinadores já estão chamando isso de subordinação estrutural. Ou então seria a subordinação também numa situação de dependência. Porque você presta aquele trabalho para aquela empresa. E é uma subordinação estrutural por quê? Porque está inserido dentro da dinâmica da empresa. E onde ele recebe as ordens de serviço de uma forma indireta e não direta como naquela prestação pessoal de serviço. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já se pronunciou sobre isso e se reconhece perfeitamente. Quem bem conceitua, define o que seja subordinação estrutural é o ministro Maurício Godinho Delgado, onde ele diz, em outras palavras, isso, que a subordinação estrutural é a inserção do empregado dentro da dinâmica da empresa, recebendo ordens dela de uma forma indireta, não da forma como você recebe uma ordem de serviço, quando você faz a prestação do serviço de modo presencial. Está sendo uma constância lá na Justiça da Paraíba, especificamente na Vara do Trabalho em que a senhora atua como juíza, esse tipo de ação? Não, em relação ao teletrabalho em si, não. Isso a gente já começa a observar que há ações aqui e ali espalhadas de um modo geral no Brasil. Na Paraíba, o que nós percebemos ultimamente, talvez por uma consciência maior do status de cidadão, da cidadania, então as pessoas mais cientes dos seus direitos, elas estão buscando a reparação da violação. E tem o que se percebe que aconteceu muito lá, tá alto o índice de pedido de indenizações, mas por violação à intimidade, por abuso de, digamos, vistorias em bolsa, algo que viole a intimidade. Então, isso também é frequente aqui no estado do Ceará, em especial aqui na região do Cariri. Esse volume de ações aqui é absurda. Né? Mas isso decorre, como eu disse, como uma maior conscientização da cidadania. Agora, em relação assim, às ações de teletrabalho, já se encontra alguma coisa hoje na jurisprudência, mas você encontra, não é muito frequente, mas como eu disse, a gente tem esse caso. Nós já tivemos outro caso até de um rapaz que foi contratado em Curitiba e ele prestou serviço, ele fez teletrabalho no Brasil e fez trabalho presencial em Angola. E aí a discussão não foi nem tanto, a tônica não foi nem tanto o teletrabalho, mas aí a competência de quem seria competente para julgar esse tipo de natureza. Porque o rapaz foi contratado em Curitiba, prestou serviços em Belo Horizonte e em Salvador, na forma de teletrabalho. E depois ele se deslocou até Angola, um outro país, lá na África, e prestou serviço lá de forma presencial. Vinculado ao mesmo contratante. Ao mesmo contratante.
E aí a discussão maior é quando ele voltou para o Brasil, de quem seria a competência. Bom, a competência com certeza seria da Justiça brasileira, porque ele foi contratado aqui, a empresa também era brasileira, mas isso independentemente da empresa ser brasileira, ele foi contratado aqui, no Brasil. Restava saber qual seria a competência, de que cidade? Curitiba, onde ele foi contratado, Belo Horizonte ou Salvador? E aí o tribunal decidiu que a competência, neste caso específico, seria Curitiba, que foi o local onde ele foi contratado. E aí foi a aplicação do artigo, salvo engano, 652 da CLT, que diz que, que a competência seria o local da contratação ou prestação de serviço. Estamos conversando com a doutora Hermenegilda Leite Machado, ela que é juíza do trabalho, que também, por sinal, é leite, que eu vou convidá-la agora para tomar um cafezinho com leite, é lógico, né? Para daqui a pouco falarmos sobre o apoio cultural que apoia e valoriza o programa Café com Leite. Doutora, eu faço questão aqui aos convidados do programa Café com Leite em servir um cafezinho aqui, e a senhora não vai me deixar na mão, e eu lhe convido para tomar um cafezinho com leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já já nós voltamos. Ok, estamos de volta com o programa Café com Leite nesse segundo bloco. Hoje conversando com a doutora Hermenegilda Leite Machado, ela que é de Lavras da Mangabeira, se criou na cidade de Juazeiro do Norte, estudou na Universidade Regional do Cariri, né, que é a antiga Faculdade de Direito, e hoje juíza do trabalho lá na 13ª Região, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, conversando com a gente, falando sobre teletrabalho. Por isso você pode assistir o nosso programa através do site programacafécomleite.com.br. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Cícero Peixoto e Luciano Peixoto, na Casa do Eletricista, que estão sempre ligados no programa Café com Leite. Eu também não posso deixar de lembrar do meu amigo Neto, da cerealista Tia Sheila, que também assiste sempre o programa Café com Leite. Obrigado, Neto, pela sua audiência. Doutora, vamos voltar aqui sobre teletrabalho, né? Essa dinâmica hoje da informática vem trazendo assim novos espaços no mercado, tanto para as empresas como para as pessoas que exercem essas funções, ou seja, os empregados. Doutora, qual a vantagem hoje para o uso ou a exploração da atividade do teletrabalho? Como você bem falou, o teletrabalho não é uma nova forma de trabalho, ela é uma atividade. Digamos, um trabalho atualizado, né? Não, é um trabalho dinâmico, um trabalho moderno, um trabalho tecnológico. Que o conceito vai ser sempre aquele que eu falei no começo, que seria o quê? Seria um trabalho realizado à distância através dos meios tecnológicos. Então, as vantagens, aí tanto o empregador quanto o empregado, eles têm vantagens, também têm suas desvantagens. E as vantagens quais seriam para o empregador? A primeira coisa para ele seria a redução de custos, porque ele pode economizar com espaço, com energia, com a água e com outro tipo de material. E aí, o que ele muitas vezes pode perder em si seria o controle da produtividade, mas isso aí é uma parte é uma coisa que já faz parte da desvantagem. E para o empregado? Para o empregado teria outras vantagens, porque ele pode dispor de mais tempo para participar, para conviver com sua família, para si e para conviver com sua família, porque ele vai fazer o seu horário de trabalho. Tanto é que no teletrabalho dificilmente alguém consegue comprovar, a jurisprudência ainda não tem reconhecido o trabalho extra, porque ele está à distância e não há como se controlar essa jornada de trabalho. Mas eu vou inserir uma pergunta dentro desse contexto da sua resposta. Doutor Leite, eu apenas para eu não perder o foco, porque eu estava falando em vantagens e desvantagens, e logo a gente volta a falar nesse ponto aí. Então, as vantagens seriam uma maior disponibilidade do seu tempo, seria também uma economia de tempo no deslocamento casa-trabalho, que a gente sabe hoje que as grandes cidades, pelo que eu vi aqui de Juazeiro do Norte, o problema da mobilidade urbana, o número de transportes na rua, de veículos, e isso não deixa de gerar um certo desconforto e muito estresse. Por quê? Porque muitas vezes percursos que antes a gente fazia em 15 minutos, hoje a gente está fazendo meia hora, 40 minutos e até uma hora. E se tem um acidente, a situação piora. Problema de estacionamento, ele também vai ter economia, ele vai ter uma melhor alimentação, porque se ele está em casa, ele pode cuidar da própria alimentação dele, o que é diferente quando você está fora de casa, que aí você come fora e a gente sabe que a qualidade não é tão boa quanto aquela que a gente faz, que a gente cuida. Então, tem essas vantagens. E desvantagens para o empregado tem também a do isolamento. Porque se ele for uma pessoa tímida,
para ele vai ser uma coisa, ele ficar em casa talvez agrave o estado de timidez dele. Quando ele vai para o trabalho, está num local presencial e ele interage com outras pessoas, isso influi nele como pessoa e ajuda a desenvolver. Uma outra desvantagem é que ele não pode, fica difícil para ele comprovar a despesa que ele está tendo com energia, com telefone. Quer dizer, aquela economia que o patrão está tendo lá, ao liberá-lo para trabalhar em casa ou onde quer que ele esteja, então essa despesa que alguém economiza numa ponta, alguém na outra ponta vai ter que gastar, vai ter que arcar com essa despesa. Então, fica difícil de comprovar, isso é só um exemplo, um tipo de gasto. E aí, se você me perguntar, e esse gasto, se você conseguir comprovar, e se o patrão ressarcir pela energia, porque fica difícil dele dizer, não, essa energia eu gastei com o meu consumo próprio e essa daqui eu gastei com o meu trabalho. Fica difícil, mas as partes podem ajustar e dizer que não, vou pagar um X, um plus, para ressarcir isso aqui, para ressarcir a energia, por exemplo. E aí você me pergunta, e esse ressarcimento, eu teria natureza o quê? Salarial, indenizatória? Não, teria uma natureza indenizatória. Ela não integraria o salário, porque há uma diferença quando o patrão lhe concede alguma coisa que é pelo trabalho e quando é algo que é para o trabalho. Um exemplo, por exemplo, um executivo de uma empresa e a empresa resolve conceder um veículo para ele. Só que ele pode usar esse veículo no final de semana, nos deslocamentos particulares dele. Então, a empresa concedeu como plus, como algo a mais pelo contrato dele. Então, isso aí, o valor desse veículo vai integrar o salário, porque ele deu pelo trabalho, ele deu o veículo pelo trabalho. Agora, na hora que o patrão deu aquele veículo para o trabalho, para que ele exercesse a função dele, digamos, de vendedor. Então, você vai executar minhas vendas lá fora, é um vendedor externo, e eu vou lhe dar um veículo. E esse veículo você usa para as vendas, para a realização do trabalho. Então, essa indenização, isso que você recebe, ou pelo veículo, ou então pela indenização que ele der para ressarcir o seu veículo que ele está custeando, isso aí tem uma natureza indenizatória e ela não integra o salário. E aí, quando eu falo isso, integrar o salário, por quê? Porque integração de salário significa o quê? Como contador, você sabe disso. Vai refletir na Previdência Social, vai refletir no Fundo de Garantia, vai refletir no cálculo das férias, do 13º, todos esses cálculos. Então, aquilo que tem natureza indenizatória, não há incidência em outras verbas. Aquilo que tem natureza salarial, ela passa a integrar as outras verbas. Muito bem, vamos lá. Como contador, eu sou contador e eu quero fazer com que o meu empregado trabalhe na sua residência. Tem como ele fazer esse trabalho na sua residência? Como eu vou caracterizar a transformação desse meu contrato? Hoje ele trabalha diretamente na minha empresa. Ele executa as tarefas da minha mesa, usando o meu computador, a minha energia e etc. Então eu quero transformar isso aí numa forma de teletrabalho. Ou seja, eu quero que ele exerça a função dele, eu quero a obrigação cumprida. Aonde ele vai fazer, que dia ele vai fazer, não me interessa. Ele tem um prazo do dia 1º ao dia 10, hipoteticamente, para cumprir aquela determinada atividade. Como eu posso caracterizar isso nos meios judiciais? Bom, que não descumpra a lei. O teletrabalho, para você ajustar um teletrabalho, é um contrato de trabalho que você ajusta como qualquer outro contrato de trabalho. Mas alguma observação? Ele pode ser verbal, ele pode ser escrito. O ideal é que ele seja escrito para que você faça inserir uma cláusula de reversibilidade. E o que seria isso? Você vai fazer uma experiência, você chama o seu empregado, faz uma experiência. Não, vamos fazer uma experiência durante tanto tempo, a ver se dá certo. Se não der certo, então a gente vai reverter a nossa situação para a situação anterior. Agora, para isso é preciso ter muito cuidado, porque qualquer alteração no contrato de trabalho tem que obedecer lá o que diz o artigo 468 da CLT. A alteração, ela tem que ter a anuência do trabalhador, do empregado, e não pode ser prejudicial a ele. Tem que ser uma alteração que seja benéfica ao empregado. O teletrabalho é um trabalho que você pode executar totalmente fora da empresa, como você pode executar em parte à distância e em parte de forma presencial. Porque você pode também ajustar com o seu empregado o seguinte, você trabalha 3 dias aqui no meu escritório e 2 dias na sua casa, agora eu quero o trabalho assim, assim, assado. Então, isso... Mas aí precisa de um assunto, de certa forma, ainda muito delicado, porque eu preciso provar
na Justiça do Trabalho que houve essa transformação e saber se há a execução da tarefa, assim, muito delicado esse ponto. Não, porque existe a questão das vantagens, que a senhora falou, e das desvantagens. Em detrimento disso, há também os prejuízos, como é que eu vou saber se é benéfico para o empregado? Porque eu vou na busca da benécia para a empresa. Mas aí, sem prejudicá-lo, é lógico. Então não pode esquecer do que diz o artigo 468 da CLT. É uma situação de sutilezas, porque você tem que ver, você tem que ajustar com ele. Naquele primeiro momento, o empregado pode dizer, não, trabalhar na minha casa vai ser mais gratificante para mim, vai ser melhor, eu tenho essas vantagens e Mas tal. ele vai dizer hoje, oportunamente, ele vai dizer que foi obrigado, induzido a fazer aquilo. Bom, aí é você, infelizmente, como tudo na vida, até... é um risco. E aí é você se armar, fazer esse anuência contrato. do sindicato, fazer um contrato e a anuência do sindicato. Olha, é porque a legislação, tudo que ela diz sobre o teletrabalho é isso. Foi a modificação do artigo 6º. Ela não especificou, até porque não surgiu um novo tipo de trabalho, como eu disse há pouco. É apenas uma atividade da empresa. Então, se faz parte de uma atividade da empresa e não de um novo trabalho, não precisa de uma autorregulamentação. E os riscos que você vai correr, é como se corre um risco hoje em tudo, porque não há uma resposta específica da lei e nenhuma garantia que proíba, porque o direito de ação é um direito constitucional. Se ele se acha lesado, então aí há a ver no momento de quem vai ser o ônus da prova. Agora, aí tem uma coisa que eu não falei nas desvantagens para o trabalhador, é que se ele optar, digamos que ele ajuste com o patrão dele, que a partir de então ele vai exercer um trabalho à distância, o teletrabalho, é o problema da ergonomia. Por quê? Uma das desvantagens para o trabalhador é o seguinte, é que a casa, o domicílio é algo inviolável, faz parte de sua privacidade e está lá garantido constitucionalmente. Então ninguém pode entrar na sua casa se você não autorizar. É como, por exemplo, hoje, não há como se fiscalizar a relação doméstica, porque os fiscais não têm autoridade de entrar na casa da pessoa para ver se lá tem alguma criança trabalhando como doméstica. Que aí é uma questão já do trabalho infantil que não pode. A gente sabe na nossa cultura, infelizmente, é grande o número de meninas que são trazidas do interior para trabalhar nas casas como domésticas. E aí não temos como chegar a isso, porque a fiscalização não pode chegar e entrar na casa da pessoa. Quem exerce o teletrabalho também não há como alguém chegar lá, e nem a empresa tem. Ela não tem como chegar lá e, não, eu vou invadir sua casa e ver como é que está. Então, isso é uma desvantagem para ambos. E também para o empregado ainda tem o fato de que se ele desenvolver alguma doença por excesso de digitação, fica difícil, até também é ruim para ele. Ele não vai ter como provar que aquela cadeira, que aquela mesa não atendia à ergonomia. Então, são as desvantagens. Bom, como em tudo na vida, tem vantagem e tem desvantagem. E essa, na minha ótica, é uma das grandes desvantagens. Agora, também lembro, o teletrabalho, ele é realizado à distância. Tudo bem, você pode executar dentro da sua casa. Você também pode executar na beira-mar, na beira da piscina, no sítio que você tenha, em qualquer lugar do planeta que você tenha acesso remoto, através das novas mídias, das novas tecnologias, ao seu centro de trabalho. Inclusive, isso aí vai afetar na legislação previdenciária quando tratamos da questão do acidente de trabalho, a característica do acidente de trabalho. Se ele está desenvolvendo as suas funções na sua residência, como é que nós vamos caracterizar esse percurso entre a sua residência e o estabelecimento de trabalho? Isso aí vai afetar a questão previdenciária. Mas antes, vamos tomar mais um cafezinho aqui no programa Café com Leite. Eu quero convidar a doutora para tomar um cafezinho que está quente. O cafezinho está quente e está gostoso aí. Ana, o café está muito gostoso. Obrigado aí, viu? Sempre presente. E Ana assistindo o programa Café com Leite, preparando esse cafezinho saboroso. Diretor, eu vou insistir, viu? Inclusive recebi 3 e-mails. As pessoas perguntando se esse café já tem nome. Eu disse, tem não. O café com leite já tem, mas esse aqui ainda não tem nome, não é isso? Mas eu quero, com o apoio cultural Jeans.com, Plano Paz e Laboratório Santé, saborear esse cafezinho aqui e ir para um rápido intervalo de apoio cultural. Estamos de volta com o programa Café com Leite nesse terceiro bloco. Lembrando que você pode assistir ao vivo o programa Café com Leite aqui na TV Verde Vale. É só dar uma ligadinha para cá
no 35 11 21 46. Falo com a Fernanda, agende e venha assistir o programa Café com Leite aqui, ao vivo. Estamos conversando aqui com a doutora Hermenegilda Leite Machado, ela que é juíza federal do trabalho na 13ª região no estado da Paraíba. Mas antes eu quero falar da Casa dos Óculos. Casa dos Óculos apoia o programa Café com Leite. Parou, passou, se foi sua paixão, você tirou, suou, feriu meu coração, você já sabe. Um dia você que riu de mim pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Não tá se achando bacana, gostosa, mulher não pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão. Doutora, voltamos aí. Eu queria saber, uma das características, apesar de não existir ainda doutrina, jurisprudência ou lei que regule a figura do teletrabalho, eu questionei no bloco anterior a questão do acidente de trabalho. Hoje a característica do acidente de trabalho conta-se até na remoção no momento da saída da sua residência até o local do trabalho. O fato de ocorrer um acidente naquela intermediação já caracteriza o acidente de trabalho. E vamos aos benefícios da Previdência Social, a estabilidade provisória, enfim, alguns benefícios para tentar recuperar aquele acidentado. Então, e dentro do contexto do sistema teletrabalho, como é que nós podemos caracterizar? De repente ele está lá na margem da piscina, ele está na varanda da sua casa, exercendo a sua atividade, no seu computador, e de repente a cadeira quebrou, ele caiu, enfim. Como nós podemos provar perante ele? Bom, primeiro só quero novamente esclarecer, porque você há pouco falou que teletrabalho não está regulamentado. Volto a insistir, não há o que regulamentar, porque é um tipo de trabalho, a distância está lá no Eu artigo aprendo, 6º. doutora, não antes de é terminar um o programa Café com Leite. Ele não precisa de uma autorregulação, já está inserido e se aplica à CLT. No artigo 6º. O artigo 6º é o caput e o artigo único, e o resto você aplica à CLT. Agora, quanto à sua pergunta, objetivamente falando, não há uma resposta em si, porque, como eu disse, essa é uma das desvantagens para o empregado. É que nesse trabalho virtual que nós fazemos, nós estamos ao mesmo tempo, estamos aqui e estamos em nenhum lugar, que seria já o que os doutrinadores já começam a chamar de o princípio da ubiquidade, que isso era um dom de Deus, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E agora não. Quem exerce o trabalho virtual, ele está aqui, ele está ali, ele está aqui e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, voltando à sua pergunta, como comprovar isso? É difícil. É uma das desvantagens para o trabalhador, é justamente essa. Porque é muito difícil que ele comprove. Agora, se ele conseguir comprovar que aquele acidente ocorreu na hora em que ele estava prestando serviço para o empregador, aí vai ser preciso entrar na justiça, vai ser preciso perícia e fazer uma boa prova, porque não é só a perícia que vai dizer que aquele acidente ocorreu em desfavor ou por conta de trabalho que ele prestava ao empregador. Porque aí não é só uma perícia técnica. A perícia vai dizer, tudo bem, existiu o acidente. Mas aí, a hora de delimitar tudo aquilo, realmente é uma das desvantagens para o trabalhador. E aí, porque eu não esgotei todas as vantagens e desvantagens, uma outra desvantagem também, e aí é para o empregador, é que ele não tem condição de saber quem está por trás daquele computador que o trabalhador está trabalhando à distância. Isso aí, porque ainda que ele tenha a ideia, a identidade lá do computador, e ele veja que alguém está lá trabalhando, mas ele não está vendo quem. E esse não saber quem é, poderá estar uma pessoa ali que vai estar entrando nos segredos da empresa, no segredo comercial, segredos técnicos, industriais, e isso é um risco muito grande. Bom, mas é como eu disse no começo, tudo na vida é um risco. Nada nesse mundo é certo. Mas você falou muito em vantagens e desvantagens do empregado. Falei também essa do trabalhador. Mas eu quero mais do empregador. Quais são as desvantagens? Porque o assunto me interessou, inclusive, porque na minha própria empresa de contabilidade, eu quero ver se eu implanto esse sistema inserido no artigo 6º, eu não vou mais esquecer. Eu costumo dizer que é vivendo e aprendendo. Então, eu não vou mais esquecer e vou arranjar uma forma de inserir esse sistema teletrabalho. Mas aquilo que é vantagem
para você é desvantagem para o trabalhador. Por exemplo, redução de custos é uma vantagem para o empregador, mas para o trabalhador, a não ser que vocês, que empregador e empregado ajustem um pagamento de um plus para ressarcir algo a mais que ele vai dar. O empregador também poderá dar todas as ferramentas virtuais, o computador, um tablet, um smartphone, essas mídias. Mas como dito agora, no início, aí a desvantagem é essa, a desvantagem é de você não saber quem está manuseando, quem está entrando, tendo acesso à sua empresa, você não sabe. Você pode... Fragilizando as suas informações. Fragiliza. Bom, e nesse contexto aí, os empregadores, as empresas, será que não se beneficiariam com o não pagamento de horas extras? Porque não existe forma de comprovar. Realmente, no teletrabalho fica muito difícil de se comprovar uma jornada. Eu andei pesquisando ultimamente e não encontrei nenhuma decisão reconhecendo a hora extra no teletrabalho, porque é um trabalho que está sendo feito à distância e não há como medir, embora alguns doutrinadores venham dizendo que se pode medir esse tempo pela produtividade, mas isso é uma coisa muito subjetiva. Uma produtividade, algo que eu posso fazer em 1 hora, alguém pode fazer em 8 horas. Será que uma impressão de algum documento executado naquele momento lá e o computador memorizar a data e imprimir, ele está trabalhando às 23 horas? Mas aí você não sabe a que hora ele entrou naquele computador. É como eu disse, eu não encontrei ainda na jurisprudência reconhecimento do trabalho em sobrejornada em relação ao teletrabalho. Por exemplo, o vendedor externo quisesse um teletrabalho, se ele tiver a jornada controlada, que ele tiver aqui no início da jornada e na empresa, vai para o campo, volta no final do dia, ele tem um controle de jornada, é possível fazer. Mas naquele que passa 2, 3 dias, ou até a semana inteira, ou até o mês inteiro, e não aparece na empresa, fica difícil. E aí eu volto a lembrar também que, além desse artigo 6º, em setembro deste ano agora, o TST alterou a redação da súmula 428, para adequar justamente a nova realidade da legislação, que ele dizia que a utilização dessas ferramentas, desses utensílios, dessa tecnologia, por si só não caracteriza o tempo de sobreaviso. Aí ele abre mais um item para dizer que sim, desde que esteja em regime de plantão, aí o uso dessas ferramentas... Porque o plantão é controlado, né? Aí o patrão é obrigado a pagar o sobreaviso. E essa figura do sobreaviso é uma figura que vem desde a década de 20, que era aplicada especificamente aos ferroviários, que eles eram obrigados a ficar em casa. Porque antes não havia tanta mobilidade como existe hoje. Hoje você não precisa ficar em casa aguardando um telefonema. Qualquer lugar que você esteja, você recebe. Então, não precisa. Agora, desde que você esteja com seu celular e você esteja escalado naquele plantão, então ali se configura, sim, um regime de sobreaviso e o patrão deve pagar por esse tempo. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Hoje conversando com a doutora Hermenegilda Leite Machado, ela que é juíza federal do trabalho, é de Juazeiro do Norte, exerce as suas funções no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Ficamos felizes e com certeza o nosso telespectador só tem a agradecer por essas suas brilhantes explanações. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui e digo que o assunto é extenso, porque além do teletrabalho, nós teríamos também, as ferramentas virtuais que hoje os trabalhadores estão usando de uma forma que não estão observando as consequências da má utilização dessas ferramentas no contrato de trabalho. Mas isso é um tema a posteriori. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, querendo agradecer a direção do doutor Vandinho Pereira, nosso querido diretor do programa Café com Leite, e os nossos colaboradores aí, Mr. Funk, Valmir Amorim, César, Fernanda, também aqui a nossa assistente, sempre presente no programa Café com Leite, e a Fernanda. Hoje eu queria encerrar diferente, porque apesar de todas essas formalidades hoje do nosso programa, que é uma obrigação nossa de levar você informação do que há de melhor para você, através dos nossos convidados, eu queria dizer para você que eu me sinto muito feliz e queria que a doutora se levantasse e dizer para você que ela é minha irmã, e eu me sinto muito orgulhoso de tê-la aqui no programa Café com Leite. Obrigado. Foi um prazer estar aqui e até qualquer dia. Obrigada também.